Mas por quê? Porque gostam? Não. Porque são pessoas que ficam presas. Como foi lido aqui, ó, debaixo da lei. Mas Jesus, ele veio para fazer o quê? Como eu disse aqui no começo, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Uma vez me perguntaram: você acha que eu não sou filho de Deus? Porque só vocês que são filhos de Deus? Só vocês podem ser filhos de Deus? Aí eu falei assim: realmente só são filhos de Deus aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, o sacrifício que Ele fez na cruz. Caso contrário, são apenas criaturas. Porque Ele não vai te obrigar você a aceitar no seu coração como seu Pai e o sacrifício que Ele fez para você ser feito filho. Mas a Bíblia ensina isso. Não é o que eu digo, não é o que eu falo. E isso volta sobre a defesa da fé cristã. Porque isso serve como a nossa defesa. Porque vão questionar. Muitas religiões até falam, mas só vocês? Outras religiões dizem: não, só nós vamos para o céu. Nós temos que estar prontos para poder responder e poder defender a nossa fé. O Senhor não precisa de defesa. Não precisa, mas nós precisamos estar prontos para poder saber falar, porque o ser humano, ele é frágil e ele se sente vulnerável em situações de pressão. E no mundo, é o que mais tem, é a pressão. Pressão no trabalho, pressão em tudo quanto é lugar. Se nós não estivermos convictos do que nós pensamos, as nossas ideias, facilmente nós somos enganados. Aleluia, glória a Deus. Quero abrir a palavra do Senhor aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2. Glória a Deus! Louvado seja todo mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por coisa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Como disse, tudo isso que eles faziam, aquelas cerimônias, era a sombra de Cristo. Então não precisa mais. Por isso que por que não faz mais essas coisas? Porque Jesus, ele já cumpriu a lei, ele já cumpriu o que estava dito sobre ele. No livro de Hebreus também fala um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu quero ler aqui com meus irmãos. Hebreus, no capítulo 9. Aleluia. Estarei lendo um pouquinho. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também o santuário terrestre. Foi preparado o tabernáculo. Na parte da frente estava o candelabro, a mesa, os pães, a propiciação. A esse se chamava o santo lugar. No versículo 10, para adiantarmos um pouco mais: não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Um pouquinho pesado, mas é a Bíblia que está escrito. Aleluia! Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote, versículo 11, os bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a expressão de sangue de bodes de touro e de cinzas em uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
que é pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluias. Glórias a Deus. Ficou bem claro aqui que o motivo pelo qual não precisamos mais seguir como o povo de Israel seguia aquelas leis do tabernáculo, de matar os animais, porque Jesus ele já fez isso por nós. Ele fez isso pela última vez. Não precisaria mais haver mais morte de ninguém, porque ele já morreu. Por isso que ele tinha que morrer na cruz pelos nossos pecados. Por isso que foi necessário que acontecesse isso. E isso já tinha sido previsto antes da fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler também 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. Do 6 ao 8. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois esta letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanece, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então entendemos que a primeira aliança foi feita ali com a lei. É verdade, Deus. Mas como eu disse, a lei também traz morte. Inclusive o salário do pecado é a morte. Também não deixa de ser uma lei, uma consequência de nossos pecados, de nossos atos. E se Jesus não tivesse vindo, essa lei seria cobrada à risca. Mas não é a morte física que estava sendo falada ali, é a morte eterna, o afastamento total de Deus. Porque o pecado faz isso, nos separa de Deus. E quem nos uniu novamente com Deus foi Jesus, através do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é esse, a vida, é vivificar, é a graça. Como que eu sei quando começou esse ministério? No livro de Atos, no capítulo 2, quando houve a maravilhosa descida do Espírito Santo, Glória a e Deus. todos foram cheios. Naquele momento, a Bíblia fala que aproximadamente 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo com a pregação de Pedro. Essa salvação representa vida. Pessoas que tiveram agora, saíram do estado de morte espiritual, dos pecados, estavam mortos nos seus delitos, e agora eles entraram para a vida eterna através do Espírito Santo. Porque é isso que ele veio fazer, trazer vida para as nossas vidas. Quando ele falou assim, sopra, Ezequiel, sopra, profetiza no vale do Aço Seco, o que aconteceu naquele lugar? Aleluia. Aconteceu vida, através de quê? Do Espírito Santo. É verdade, sim. Porque foi soprado. O Espírito é como um sopro. Assim como aconteceu em Atos 2, ele veio como um som de um vento. Porque Espírito nós não conseguimos ver, mas nós podemos sentir como nesta noite estamos sentindo ele aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Amamos, um abraço. Versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 3 aqui, versículo 13, vou ler aqui um pouco mais. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece, o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito.
aberto, e onde estava o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui relata que quando Moisés teve tanta intimidade com Deus em oração, o rosto dele brilhava, ele precisava colocar um véu no seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Fazendo uma simbologia aqui de Moisés representando a lei, quando eles leem a lei, eles continuam com esse véu, porque eles não entendem que a lei era só para ajudar. Eles precisavam ver além da lei. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da história de fariseus que cobravam tantas coisas baseadas na lei, mas eles mesmos não conseguiam fazer? Eles estavam com véu, porque é óbvio que o ser humano não consegue fazer à risca todas aquelas leis, mas eles continuavam defendendo aquilo, porque eles acreditavam que se fizessem tudo aquilo, seriam salvos pelas suas atitudes, porque eles praticavam a lei. E quando Jesus ele veio ensinar: olha, não é bem desse jeito que vocês estão fazendo e ensinando aos outros também. Porque quando eles estavam fazendo um milagre, ajudando, Jesus foi ajudar alguém, e eles vieram falar: mas hoje é sábado, você não pode fazer nada, você não pode curar ninguém, você não pode fazer nada, porque hoje é sábado e a lei fala que você não pode. Jesus era questionado, Jesus era cobrado na cara, mas ele falou assim: vocês são bem hipócritas, né? Porque quando o boi de vocês, no pleno sábado, está preso, se pede, ou está preso em algum lugar, você não vai lá para tirar? Porque agora você está me pedindo de ajudar esta pobre pessoa, essa pobre alma. Ou seja, eles estavam falando da lei, que era para ser pregado, mas não conseguiu viver. Jesus estava falando assim: não é que seja errado vocês praticarem a lei, mas existe algo que é acima da lei. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é acima da lei. Ele é maior do que o próprio sábado. O sábado foi feito para o ser humano descansar, e naquela época estava sendo feito para castigar, porque eles não podiam fazer nada no sábado. Até eu duvido se realmente eles poderiam descansar de verdade, porque não pode fazer nada, sair, caminhar, podia caminhar tantas léguas, não poderiam caminhar, por mais que fosse contagem. Imagina se eles quisessem fazer uma caminhada, uma atividade física. Não pode, dia de sábado não. Vocês conseguem entender um pouquinho do perigo que estava acontecendo por causa da lei? O ser humano não estava conseguindo lidar com essas coisas. E Jesus ele veio para mostrar: olha, pode ser mais leve do que vocês estão fazendo. É um fardo muito pesado. Por isso que ele falou: olha, troca comigo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E eles estavam carregando um fardo muito pesado, que era a lei. Jesus ele ofereceu isso, e oferece hoje, porque muitos ainda vivem debaixo da lei. Quem vive no mundo, quem vive sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, está debaixo da lei. Por isso que se morrer hoje nos pecados, morrer hoje vivendo a vida que faz, por mais que sejam pessoas boas, mas sem Cristo no seu coração, o salário do pecado é a morte eterna. Só encontra salvação e vida eterna quem aceita Jesus Cristo como Salvador verdadeiramente, larga os pecados, larga esse jugo, esse fardo, e pega a graça, que é através do Espírito Santo, através de Jesus. Glória a Deus. É uma situação que o povo de Israel, até hoje, eles também vivem, o povo de Israel literalmente, eles vivem debaixo da lei, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. O sacrifício que ele fez na cruz, para eles, os judeus ortodoxos, eles não aceitam Cristo como Deus, porque para eles Deus não morre, para eles Deus não pode morrer. Mas o ser humano, ele pode morrer, mas ressuscitar por si, somente sendo Deus, só Deus poderia ter ressuscitado Jesus Cristo ali da sepultura. Mas eles não conseguem entender, porque, como eu disse aqui no livro de Coríntios, o véu está sobre
sobre os seus olhos mananciais, sobre o seu entendimento, sobre o seu coração. O verso está sobre o coração deles, versículo 15. Assim como também muitos estão com o coração endurecido e não conseguem enxergar a realidade no reino de Deus, que existe a liberdade em Cristo Jesus, que não precisamos mais estar presos a coisas simples deste mundo, rudimentos deste mundo, como foi dito aqui na leitura, os rudimentos deste mundo, coisas que nos fazem. Vou dar mais um exemplo aqui no Brasil: Páscoa, Carnaval, o próprio Natal, às vezes, para quem não entende o sentido real. Existem tantas festas, tantas comemorações que muitos se sentem obrigados a fazer. Eu preciso fazer, eu preciso comprar isso, eu preciso, enfim, porque é como se estivessem presos àquilo. Mas não se sentem presos, mas estão presos, mas não se sentem, porque estavam acostumados. O povo de Israel, que ficou preso no Egito, como escravo há tanto tempo, quando eles saíram, eles estavam ali, mas ainda no seu coração eram como pessoas presas, como escravos. E não é isso que Deus quer de nós. Ele veio para nos trazer liberdade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos abrir também aqui, novamente, o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Vamos ler do versículo 21 em diante. Sara e Agar. Foi algo que por um tempo me levou a pensar, mas depois eu entendi que estava sendo dito aqui. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Está referindo-se à lei. Ora, esta Agar é Sinai, no monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Aleluia, Deus. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os que têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura: lançai fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aleluia. Quem não conhece essa história? A livre está falando da senhora, a Sara, a mulher de Abraão, e a escrava, a egípcia, Agar. Quem não conhece essa história? Uma história bem conhecida, mas foi feita aqui uma simbologia, uma ilustração, para a gente entender as 2 alianças, os 2 compromissos que foi firmado, primeiro pelas tábuas da lei dos 10 mandamentos, e depois, segundo, pela graça, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por quê? Foi feita a promessa a Abraão, que o seu descendente, ele seria abençoado, e as famílias de toda a terra seriam abençoadas em Abraão. Mas como que todas as famílias de toda a terra seriam abençoadas em Abraão, se o sacerdócio veio de Jacó, depois veio Levi, Arão, seus descendentes, as 12 tribos. O mundo não foi feito só de 12 tribos, mas por que todas as nações da terra, as famílias da terra seriam abençoadas
na descendência de Abraão. Porque na descendência de Abraão veio Jesus. E Jesus, como foi dito aqui, estava falando de Jesus Cristo, que Ele é a redenção, Ele é a salvação. E aqui todos aqueles que aceitassem a Jesus Cristo, eles seriam salvos, teriam a vida eterna. Foi dito também que Ele viria, morreria por nós, para pecados de muitos. Por que fala pecados de muitos? Porque nem todos vão aceitar Jesus Cristo. Muitos vão para o inferno, muitos irão padecer no inferno eternamente. Por quê? Não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, mas Ele morreu por nós. Por isso que Ele fala, morreu por muitos. Por que Ele não morreu por todos? Porque Ele não vai obrigar ninguém a reconhecer o que Ele fez. Ele não obriga ninguém a dizer, olha, eu fiz isso com você, você tem que ficar aqui comigo, você tem que vir para o meu lado, você tem que me aceitar, ter uma vida diferente. Ele não vai te obrigar. Por isso que foi dito, a palavra é perfeita. Morreu por muitos. Ele veio para o que era seu, que era esse sacrifício, mas os seus, que era da família de Abraão, os descendentes de Abraão, não o reconheceram, como ainda hoje, muito, como já disse, judeus não reconhecem a Cristo como Salvador. Sara, ela teve Isaac. Isaac ele nasceu através da ação do Espírito Santo, porque ela já não poderia ter filho naquela idade. Já Sara, Agar, foi obra da carne. Deus não mandou que fosse feito aquilo, mas serviu como uma ilustração para entendermos hoje, porque a própria Bíblia já nos coloca como ilustração. Agar era serva, ela trabalhava para Sara, dependia de Sara, era presa ao que Sara mandasse ela fazer. Então o filho que ela tivesse também seria escravo, também seria dependente de Sara. Sara também mandaria o filho de Agar, assim como Abraão. Então não poderia ser o filho legítimo. Por quê? Ele não era o filho da promessa, era o filho da carne, da escravidão. Então como nós entendemos que se ficarmos debaixo da lei, debaixo dos rudimentos deste mundo, das coisas que nós praticávamos antes, não podemos ser filhos de Deus. Somos apenas escravos, somos apenas servos. Mas eu não posso servir a Deus? Pode, mas não adianta você servir a Deus e não reconhecer Ele como seu Pai. Não adianta você servir a Deus e não ter no seu coração o Espírito que clama Abba Pai, como foi lido aqui. Não adianta também nós servirmos a Deus e não termos com Ele intimidade. Não adianta nada dessas coisas, vir com roupa bonita. Não adianta estar com o cabelo bem arrumado, um carro bem bonito, um sapato bem bonito. Nada disso não interessa, não vai te ajudar em nada. Se o seu coração não for um coração de filho, não for um coração voltado ao Senhor. Porque, como diz o hino, vou citar novamente, Aleluia! A religiosidade não vai nos levar a nada. Se fosse assim, os fariseus seriam os primeiros a entrar no céu. Mas Jesus ele advertia duramente. E como vemos na história, ele andava mais com pecadores, pessoas que faziam coisas erradas, do que aqueles que eram tidos como santos, que faziam as coisas certas. Não que ele concordasse, mas porque ele veio para tirar essas pessoas dessa situação. Aleluia, Deus! No livro de João, no capítulo 8, versículo 36, fala que se o Filho verdadeiramente nos libertar, sereis libertos. Ele é o único que consegue nos libertar e tirar a gente da situação de escravidão. Por que eu estou tocando tanto no assunto? Porque às vezes nós não sabemos que estamos presos a alguma coisa, que estamos agarrados talvez a um medo. Aleluia! Porque medo também escraviza, sabia? Existe a doença do medo, o pânico, tantas coisas. Mas Jesus não foi dito aqui, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Glória a Deus! É Ele que liberta, Aleluia! é Ele que transforma, é Ele
Nós precisamos, eu poderia ser melhor, mas eu não consigo. Porque existe alguma coisa que trava. Mas coloca no seu coração, eu sou filho de Deus. Fui feito filho de Deus através do Espírito Santo, pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu tenho o Senhor como meu Pai. E eu sou livre, porque Jesus me libertou através do seu sangue, a sua palavra. Aleluia. Nós somos libertos, nós somos salvos. Aleluia, glórias a Deus. Se porventura ainda tiver algum sentimento como esse, que te cause esse medo, esse pavor, ou te deixe preso, eu não consigo caminhar, não consigo prosseguir, não consigo ir à frente em certas situações, entregue neste momento, nessa noite ao Senhor, em oração, porque é Ele que te liberta, porque Ele nos chamou para ser livres, não mais escravos, não mais presos. Eu quero já nesse momento agradecer essa rica oportunidade que foi me dada, em nome de Jesus.